E não se ouve falar em outra coisa no Brasil, do norte e até o sul, a não ser na crise que vai se alastrando. É a crise política se juntando à crise econômica e as duas se juntando ao que acontece com a Operação Lava Jato, espalhando pelo país um clima de incerteza e de dúvidas quanto à realização de negócios e de instalação de novos empreendimentos. O resultado disso tudo é incerteza, suspensão de alguns investimentos, baixo movimento nas casas comerciais, fechamento de algumas empresas, desemprego e muitos prédios com placas de aluguel. Algumas regiões são mais afetadas, outras menos, mas a verdade é que a própria arrecadação de impostos reflete essa situação, está em queda. E nós convidamos para a entrevista de hoje o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Campina Grande, Álvaro Barros, para nos falar sobre a situação paraibana e, em particular, de Campina Grande. Presidente, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Paulo. Esse desenho que a gente vê todo dia aí na mídia, na televisão, nos jornais, em nível nacional, é o desenho daqui também? Também, Paulo, de certa forma, Campina Grande não fica fora desse contexto, né? Campina Grande tem uma estrutura muito diversificada, né, que compõe o seu PIB, né? Serviços, comércio, essa área educacional contribui muito, mas, de qualquer forma, também sofre o impacto, haja vista que o nosso Estado, ele tem um problema, não foge o contexto do Nordeste, ele tem um problema muito sério, que das receitas totais do Estado, apenas 32% é gerado no Estado. É uma situação de... Menos de um terço, né? Todos os estados do Nordeste, 32%. Então, 68% da receita do Estado da Paraíba vem a parte da União. E quando o repasse da União cai lá no Sul e Sudeste, a gente aqui é bastante penalizado. Uma solução para isso seria aquela história do ICMS no estado do comprador? Ajudaria a resolver? O ICMS ficar para quem compra ou não? Toda essa mudança, né, tributária, né, que já era para ter sido implantada no Brasil. Não existe uma reforma tributária, não existe, não sei se é vontade política ou um desprendimento dos nossos governantes de fazer, mas de qualquer forma traria algum benefício, né, para quanto mais o Estado consegue arrecadar, mais diminui aí essa tendência, né, porque é muito grande essa dependência, né? O Nordeste ainda é responsável por apenas 17% do PIB do Brasil. É muito baixo, né? Isso foi em virtude de uma política econômica de anos. Investindo só no Sudeste, no Sul, Sudeste, né? Aí o Nordeste ficou sem ter condições de ter uma significativa participação no PIB. Talvez hoje, se a gente tivesse uma participação maior, talvez o Nordeste tivesse condições de ajudar mais o país a afetar... Não fosse tão dependente assim. Agora, presidente, a gente pega os dados do mês de agosto, divulgados inclusive pela FIEP e IBGE, e vê que a Paraíba gerou empregos em agosto. Foi diferente de outros estados que perderam postos naquele mês. Realmente, houve uma geração, mas a gente tem que fazer uma conta do que entrou e o que saiu. Tem que ver quantos foram demitidos, né? Então, por exemplo, o número que a gente tem aqui mais recente é de agosto. Por exemplo, Campina Grande dá um déficit hoje de emprego de aproximadamente 2.500 postos de trabalho. O próprio comércio tem demitido, forçado pelas circunstâncias. Justamente. Não tem sido assim, um mau setor, a construção civil e outros demitiram mais, mas também tem contribuído aí nessa conta. Agora, os estados mais pobres, como também as pessoas mais pobres, acabam sofrendo mais com a crise. O rico não sente tanto. É claro que ninguém quer que a receita diminua, mas um estado como São Paulo, um estado como o Rio, aí você vai para Santa Catarina, por ali, o pessoal parece que não sente muito, não. Não, na realidade, eles foram o primeiro a sentir, né? Essa crise, essa queda no poder de compra, no varejo, foi sentido já desde o ano passado na região sul e sudeste. Aqui no Nordeste foi que agora que a gente está sentindo mais fortemente. A pancada chegou agora, né? A pancada chegou, mas está chegando mais fortemente agora, né? Mas eu tenho notícia, por exemplo, que grandes grupos, principalmente nessa área de eletroeletrônico, de monólogos, teve grupo, fechou mais de 50 lojas no sul e sudeste. É verdade.
Agora, parece que o bolo arrecadatório desses estados, que não depende tanto do ICMS, não diminuiu tanto. Por exemplo, um estado como o Rio, ele tem muito royalties de petróleo, o que a gente aqui não tem, né? E petróleo, raramente você diminui as receitas. Aí você vai lá para baixo, tem a situação gaúcha, que é uma situação, assim, sui generis, de ser um estado que vem sentindo, né, desfalques e problemas há muito tempo, afetou agora. Mas você olha assim, Paraná, não tem muita, né, o governo não reclama muito. Santa Catarina, parece que o governo não reclama muito. Agora, os empresários, sim, esses começaram a sentir. Eu vejo a fábrica da Consul em Joinville, Santa Catarina, ela reduziu muito a produção em 20%, 30%, quer dizer, um abalo grande, né? Se você... Paulo, eu tive agora no final do mês em 2 eventos, sim, 2 congressos, um da CACB em Florianópolis e tive um outro da Abgraf no Rio de Janeiro. Foram um período de uma semana, eu assisti 15 palestras. Estão chorando muito? E 2 visitas técnicas. Realmente eles têm sentido bastante, mas como você diz, são estados que a concentração do PIB é muito grande, entendeu? Então, quando ele sofre assim um ano, não é tão sentido. Já a gente aqui no Nordeste, não. Qualquer coisinha que falta, você, né? Por exemplo, o estado teve uma de arrecadação no mês passado, 19%. Isso é um abalo grande. É um abalo muito grande, entendeu? E, basicamente, essa redução não foi das receitas locais, foi redução desses 68% de repasse. Do repasse. Que é muita coisa. Aí eu vejo, por exemplo, o Rio. A gente que conhece o Rio. O que tem de obra no Rio hoje, para essa Olimpíada, é um negócio de bilhões e bilhões. Aquela área portuária, a perimetral que foi demolida, o parque da Olimpíada e não sei o que são todo dia o prefeito está dizendo, estamos investindo bilhões, bilhões e bilhões. É claro que tem governo federal, tem dinheiro federal, mas muito dinheiro ali é do Estado e da própria prefeitura. Então, é gente que ainda tem muito dinheiro, né? Eu tive inclusive, lá no Florianópolis com o Paulo Potassi, que é o presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Eles têm uma associação lá, uma atuação muito importante, inclusive junto às Olimpíadas. Mas ele também falou que o mercado lá também está se ressentindo, né? Eu acho que um dado muito importante é que o Rio de Janeiro depende muito do petróleo. Mas a gente, o barril do petróleo caiu de 120 dólares para 40 dólares. Quer dizer, está um texto. Quer dizer, então, logicamente, essas retaliações também deu uma quedazinha. Minguaram também. Deu uma queda, é verdade. Vamos fazer uma pausa, mas a propósito do Rio de Janeiro, a gente estava vendo agora de manhã uma explosão, uma pizzaria lá em São Cristóvão, um negócio terrível. 49 casas comerciais interditadas, há pelo menos 10 pessoas feridas, felizmente nenhuma em estado grave, mas a destruição foi uma coisa de louco. Você olhando, parece que foi uma bomba atômica que jogaram lá em São Cristóvão, a área ali do campo do Vasco da Gama. Tudo, segundo os bombeiros, por conta da explosão de um botijão de gás. É claro que o Rio tem gás encanado, como algumas áreas aqui da nossa Paraíba já tem, João Pessoa e aqui em Campina Grande, mas olha, botijão de gás e toda casa tem pelo menos um, aquilo é uma verdadeira bomba chiando, aquilo é uma granada, é como panela de pressão. Se não souber usar ou armazenar, às vezes não é nem o uso. Você armazena um botijão de gás num lugar fechado, ele está ali vazando o gás, basta acender uma lâmpada que vai tudo pelos ares. Então foi uma coisa terrível, os telejornais vão mostrar durante todo o dia, felizmente não se tem notícia até agora de nenhuma morte. Nós faremos uma pausa e voltamos já já com o presidente da Associação Comercial de Campina Grande, Álvaro Barros, um instante só. Álvaro, essa crise política acaba afetando a crise econômica também. Também, né? E a gente vê também que existe também por detrás uma crise ética, né? Também essa que é danada. O pessoal tem se preocupado muito com isso, tem sido a pauta de várias dessas palestras que eu assisti lá no Sul, foi uma crise ética também. O empresário se matando, o empresário se mata. A gente sabe que não é fácil você botar uma empresa, você cumprir todas as obrigações sociais, pagar salário, despesa que não acaba mais, alguns aluguel, que não tem prédio, aí vem água, luz, telefone, aquilo tudo, paga seus impostos bem direitinho e vê o dinheiro saindo pelo ralo. Eu acho que dói, né? Dói em todo mundo. Justamente. É muito difícil, né? Se ter incentivo, se ter ânimo de se trabalhar com... investir, né? Com um clima desse que está no país. Mas o empreendedor, ele persiste, né? Ele persiste, né? Ele é persistente, ele procura as alternativas e isso foi bastante debatido, né, nessas reuniões, que o empresário o empreendedor, ele deve
apesar de todas as dificuldades, que nesse ambiente de dificuldade também existem oportunidades, né? Surgem, é verdade. Surgem oportunidades. Tem, por exemplo, nessa área mesmo de consultoria e treinamento, é nesse momento de dificuldade que o mercado busca a saída. Está todo mundo procurando uma saída. Então, esses segmentos, né, são nessas horas que eles faturam mais. E o comércio? Parece que o comércio sente muito fortemente essa retração. Supermercado, eletroeletrônico, móveis, tem setores que pararam mesmo, né? É que houve além dessa crise aí, a saída do Brasil é diferente da saída do americano, por exemplo. Na época de crise, o governo americano ele baixa a taxa de juros. Fomenta o consumo, né? Fomenta o consumo. Ele deixa praticamente zero. Né? Que é para todo mundo comprar. Aqui no Brasil, não. Ao contrário. Ele aumenta. Então, na hora que aumenta, dificulta o acesso ao crédito. Entendeu? Eleva as tarifas públicas. É tudo ao contrário do que se faz. Tudo ao contrário. Então, a economia, ninguém entende, tudo ao contrário. Então, não há um incentivo à compra, ao investimento, entendeu? Então, isso dificulta o país ter uma reação mais rápida com uma situação dessa. E aí vem o velho efeito dominó, porque quando diminui as vendas no comércio, aí o comerciante compra menos, a indústria produz menos, quer dizer, aí começa uma cadeia toda em retração. A gente chama isso aí, esse giro, né? O ciclo virtuoso, ele começa a girar mais lentamente, né? Então, isso é uma dinâmica que é altamente prejudicial a todos os segmentos produtivos, né? E o governo, ele, não sei o que acontece, os técnicos, o pessoal, eles não enxergam dessa maneira, né? Você haja agora mesmo o Estado, dentro de toda essa problemática, a partir de janeiro o Estado vai passar a alíquota do ICMS 17% para 18%. Que não, se resolvesse o problema, eu estaria até calado, não está resolvido o problema. Mas, diante dessa estrutura aí que a gente vê que 68% da receita vem de fora, esse 1% vai resolver o quê? Representar o quê? Não vai representar nada, né? Vai só sacrificar mais as empresas paraibanas e não vai trazer o resultado que se precisa. Que é aumentar a arrecadação, né? Eu acho que o governo devia incentivar, ao invés de aumentar, era para diminuir o imposto, para incentivar o consumo, né? Incentivar, então, são medidas que... Tem certas coisas na política tributária e econômica do país que a gente busca raciocinar e entender e não entende. Por exemplo, eu não consigo entender como é que você é comerciante, aí compra um saco de areia, por exemplo. Um saco de areia por R$100, digamos que custe 100, lá na produtora. Você traz para a sua loja, aí como é que o governo cobra um imposto antecipado, julgando que você vai vender aquilo por 150? Aí se você vender por 120 ou por 110... São as coisas assim que eu não consigo entender. Eles botam uma margem, ele tem uma margem de valor agregado. Cria uma margem, E se você vender por menos? Você já pagou imposto por mais. É uma coisa que não dá para entender. E se não vender? Porque aquilo pode ficar encalhado, não pode? Pode. É uma coisa que não... Aí por fora é assim. Nos outros países também é assim. Essa história não. Geralmente, os países da Europa e Estados Unidos, a tributação, ele é no final, no consumo, ele só se dá na ponta, última, né? Na ponta. E aí não cria aquela tendência de imposto em cascata. Sobre imposto, Imposto sobre imposto. Então, geralmente... A bitributação e às vezes, né, tritributação. Na Europa toda, o imposto só existe o imposto no consumo, no final, 10%. Cobra lá pelo valor que você vendeu, em cima daquele valor, né? Aí, sim. Inclusive, isso, de qualquer forma, ele baixa o preço dos produtos, né? Porque o empresário ele tem uma margem, né? Aqui não, na hora que o Estado bota sobre aquilo, você tem que ver, já vai em cima daquilo ali. Né? Na hora que o Estado bota uma margem de valor agregado, força o empresário a subir, a praticar aquele preço. Ou dali para cima. Dali para cima. Quer dizer, nivelou por cima. Por cima. Então, isso na Europa não acontece isso. Nos Estados Unidos, eu tive recentemente lá, já tem Estado baixando. A média nos Estados Unidos era 10. Se você for hoje ali na Flórida, Miami, Orlando ali, o Estado ali da Flórida está cobrando 6%. Porque ele sabe que baixando vende mais e no bolo ele acaba arrecadando mais, no movimento maior. Arrecadando mais. Não é verdade? A gente tem um exemplo aqui na Paraíba. Na época do Paraíba, assim,
ali onde tem a grande produção de rede em São Bento, naquela região, foi botado um imposto de 1%. 1% e passou a arrecadar mais. Muito mais. Foi surpreendente. Quer dizer, o que acontecia? O imposto aqui era muito alto, os produtores de rede, como é vizinho a Pernambuco, tiravam nota em Pernambuco da alíquota. Quando baixou aqui para 1%, todo mundo passou a tirar. Foi o inverso. Ia tirar aqui. Aí a arrecadação foi lá para cima. E quando está assim, com essa onda de crise, que também é psicológica, todo mundo só ouve falar em crise. Aí o povo compra menos porque não quer fazer compromisso. O sujeito diz, olha, eu vou comprar ali um televisor em 12 meses, eu sei lá se eu perco o emprego amanhã, ou daqui a 2 meses, não fica com medo de comprar também, né? Fica, justamente. Isso atrapalha bastante, né? Você não tem uma segurança para fazer um investimento a longo prazo. Isso vai do consumidor de uma televisão até um comprador de um apartamento. Veja o setor automobilístico como é que está. Parou. 30 e tanto % de queda na venda de carro, porque o cara diz, eu vou comprar um carro aí em 60 meses e eu sei se eu estou empregado daqui a 6 meses, né? A firma onde eu estou não está vendendo nada, daqui a pouco o patrão me bota para fora, né? E os grandes investimentos, né, Paulo, que as empresas têm também, a longo prazo também. Quando você vai fazer, por exemplo, uma linha de crédito no Banco Nordeste, um FNE de 10 anos para frente. Construir um galpão, aumentar a minha linha de produção aqui, né? Num momento desse. Então, verdade. Todos os grandes investimentos no Brasil hoje estão suspensos. Suspensos. É verdade. Vamos a outra pausa. Você deve se recordar que sexta-feira aqui nós entrevistamos o deputado Adriano Galdino, presidente da Assembleia Legislativa. E quando eu perguntei sobre a construção da nova sede da Assembleia, o que foi que ele disse? Parou tudo. Paramos todo o planejamento, seria uma PPP, uma parceria público-privada, mas nenhum empresário da construção civil quer agora tocar esse projeto, a não ser que tenha certeza, convicção de como é que fica a economia. E isso se reflete em todos os setores do Brasil. Outro breve intervalo, já voltamos com Álvaro Barros, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Campina Grande, no Ponta a Ponta. Um bloco da entrevista com o empresário Álvaro Barros. Álvaro, nessas conferências, palestras e reuniões que os senhores têm pelo Brasil todo, o pessoal faz uma previsão de quando isso pode acabar, essa crise? Tem assim uma perspectiva ou a insegurança mesmo por conta desses desacertos aí? Eu vou até falar isso daqui a pouco no final do programa, mas, por exemplo, uma declaração daquelas que a presidente Dilma deu ontem lá na Suécia, eu fiquei assistindo, meu Deus, será que a presidente está dizendo isso mesmo? A gente percebe que a presidente está meio atordoada. O repórter chegou e perguntou assim, presidente, o presidente do PT, Rui Falcão, ele está dizendo que o ministro Joaquim Levy deve sair. Ela disse, não, Rui manda lá no PT. O PT é apenas um partido da base. Quer dizer, quando ela disse isso, ela esquece que ela é do PT. Ela foi eleita pelo PT. Quer dizer, há uns desencontros assim, e isso acaba gerando insegurança mesmo na área econômica. Com certeza, né, Paulo? Essas declarações que a presidente tem dado, né, controvérsias, assuntos, tem gerado polêmica, né? O mundo empresarial, principalmente nesse sul-sudeste, que eles variam muito em cima de bolsa, né? Isso. Essas bolsas de valores, um vento soprou de maneira que qualquer coisa afeta, né? A ação cai, vai lá para baixo. Vai lá para baixo. O câmbio, né? Então, são essas incertezas, né? Que atrapalham muito esse nível de nossa, quando esses investimentos maiores, né? Mas o sentimento que eu tenho presenciado dos empresários em todos esses eventos que a gente tem participado em todo o Brasil é de preocupação. E o pessoal acha que só no segundo semestre do ano que vem é que a gente tem, dependendo muito também do desenrolar, porque a parte econômica fica muito refém dessa parte política, né? Da parte política. Eu acredito. Aí vem negócio de impeachment, cai, não cai, né? Fica tudo isso. São essas incertezas que atrapalham. Então, se essas coisas fossem resolvidas, né? Essa parte de justiça também, lá, o São Lava Jato, está na justiça e tal, né? Quem vai preso, quem não vai, quem E a gente sabe que, historicamente, no Brasil é muito demorado. A justiça demora muito a tomar as decisões finais, né? Então, isso, quanto mais se protelar, mais afeta a economia como um todo. É verdade. Né? Então, acho que se essas coisas houvessem um desenrolar mais rápido, né? Quanto mais rápido isso for resolvido, por exemplo, no início do ano que vem, tivéssemos já, pelo menos, definido uma linha de o que é que vai acontecer, o que não vai, eu acho que isso a economia já começava a se reabilitar, estabilizar, para quem sabe no segundo semestre a gente ter já um cenário mais, né, um cenário futuro
que a gente pudesse, né, se planejar em cima dele. Se planejar, né? Os economistas dizem que você não tem, acho que tem palestra de vários economistas, eles dizem que você não tem previsão para 3 meses. Não tem, é verdade. Isso é como Santa Rita aqui, eu comparando mal, como dizia minha avó, eu estava conversando agora com um colega jornalista. Qual empresário que quer vender hoje a prefeitura de Santa Rita? Me diga. Porque toda semana tem um prefeito. Você vende ao de hoje, daqui a 8 dias ele pode sair, o outro pode dizer que não paga. Você, não é? Fica com incerteza danada. Mas veja só, e aí a questão da inadimplência? O comércio já está sentindo inadimplência ou ainda não? Já está sentindo bastante inadimplência. Né? E o outro fator que deixou o bastante preocupante é que a Serasa, que divulgava aqueles índices de inadimplência... Pois é, rapaz, suspendeu, né? Suspendeu a divulgação. Então, isso já é, o empresário fica também sem mais... A gente não tem no uma Brasil... base de dados para... no Brasil, essa questão de estatística é muito pobre, né? E na Paraíba e Itapiranha também é muito deficitário. Então, as estatísticas que existem divulga que não vai mais divulgar. Isso como é que você se orienta, como é que você se baseia, né? Isso é altamente preocupante. Muito ruim. E veja só, o setor automobilístico, outra vez voltando a ele, os bancos que financiaram carros, o sujeito atrasando a primeira prestação agora, eles já estão em cima. Que antes esperava até 3 por aí para poder começar a apertar. Agora, na primeira, os bancos já estão pensando em tomar o bem o veículo, porque a situação é muito ruim. Se você chega ali em Recife, tem semanalmente leilão de 400, 500 veículos tomados pelos bancos de pessoas que compraram carro ou moto, perderam o emprego e não estão podendo pagar. Então o negócio está nada. Que quanto mais tempo o banco demorar, mais a depreciação do carro... O bem deprecia e desvaloriza. Desvaloriza, né? Desvaloriza. Então, por isso que eles estão mais vigilantes aí nessa questão. Em relação a Campina, a gente fala muito mais no comércio, a indústria aqui também não é nem tão forte. Agora, parece-me que o setor de serviços, construção civil e outras áreas tem sentido também uma pancada muito forte. Todas essas áreas onde o investimento é maior, né? Não são bens de consumo, são bens duráveis e são bens de uma aquisição de um valor mais significativo, tem sofrido bastante, né? Que geralmente são bens que precisam de financiamento, a taxa de juros está lá em cima, o acesso ao crédito está também com dificuldade, as pessoas, como a gente falou aqui, não tem uma perspectiva de futuro, então são os setores mais atingidos. Tem essa história do próprio governo do Estado, que cortou, o governador anunciou o corte em gratificações, 30% no custeio das secretarias. Aqui o prefeito Romero Rodrigues foi o primeiro a anunciar, já faz uns 2 meses. Todo mundo está cortando gasto. Nas empresas também é assim? Também. A primeira medida que o empresário é obrigado a tomar é deixar a sua empresa do tamanho do mercado. Você não pode ter uma estrutura que o mercado não absorva. Então, as empresas, independente do tamanho da empresa, do porte da empresa, ela tem que adequar à realidade do mercado. E aí você sai cortando onde pode, né? Onde pode. É a única maneira que a empresa tem, é a primeira que a empresa tem de sobreviver. É justamente deixar a empresa do tamanho do mercado atual, né? Ele tem que tentar de alguma forma tem ramos que são complicados de fazer isso, mas ele tem que fazer de alguma maneira de mensurar esse tamanho desse mercado dele, né? O movimento agora do Dia da Criança foi uma radiografia de que a coisa não está boa. E todo mundo chorou, todo mundo reclamou que vendeu pouco. E você vê, o varejo na Paraíba, nos últimos 8 meses, caiu 7,8% em relação ao ano passado. E vale lembrar que a memória do brasileiro é curta, que o ano passado não foi um ano bom para o varejo. Quer dizer, então, se cair 7,8% em cima de um ano que não foi bom, realmente é preocupante. Álvaro, muito obrigado, por ter vindo mais uma vez ao programa. Mais uma vez, eu agradeço, Paulo, a oportunidade de estar aqui e estamos à disposição sempre que for necessário. Eu acho que é sempre bom a gente estar trocando ideias em cima dessa situação para que as pessoas reflitam e vejam que a gente tem que dançar de acordo com a música, não é mesmo? Justamente. É um momento difícil, mas, como eu volto a dizer, o empresário tem que procurar alternativas, né? Procurar dentro do seu ramo de atividade uma maneira de sobressair as dificuldades. Muito
bem, obrigado. Eu quero agradecer a sua companhia de sempre, sua audiência, e dizer que amanhã a gente se encontra, tão logo acabe o noticiário com a Júlia Oliveira, nessa nova configuração da grade de programação por conta do horário de verão. Faça contato com a nossa produtora Camila Porto Duarte, sugerindo temas para entrevista aqui no programa. Nos acompanhe também pela internet e a repercussão das notas aqui divulgadas caem lá no portal da Rádio Cidade AM, que é nossa parceira. Vem agora a Diversidade com Hermano Júnior e Saulo Queiroz. Boa tarde, grande abraço e até amanhã.